Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Eletricidade D, tá? A nossa primeira aula oficialmente, né? A outra então foi para apresentação ali da disciplina e tal, né? Dos conteúdos e tal, do que a gente pretende explorar e como a gente pretende explorar isso ao longo do semestre, né? Quem não viu aquele vídeo ainda, né? Tá no Moodle lá, tá? Recomendo que assistam, porque né, tem ali a explicação de como a gente vai abordar toda a disciplina, né? Alguns conceitos, né, algumas ideias gerais assim de organização, tá? Fazendo um resumo aqui para vocês, então, né? A gente vai lidar então com, né, vai avaliar vocês através de 3 provas, né, ao longo do semestre, certo? As provas, assim como as aulas, elas vão ser assíncronas, né? As aulas, isso é bem tranquilo, né? Vocês assistem quando puderem, né? E a prova, né? Ela vai ter uma data, certo? Então, tipo, se o cronograma correr como o esperado, e a princípio eu não vejo por que isso não aconteça, né? A gente já tem lá as datas definidas, né? Assistam a aula lá, tá? E geralmente o que eu faço é o seguinte, né? Eu dou a prova, certo? E dou 2 dias para que vocês façam ela, tá? E aí como é que isso funciona? Idealmente vocês imprimem ela, né? Fazem ela manuscrito, tá? É importante que vocês façam ela manuscrito e põe o nome de vocês, o cartãozinho da URGS, tudo ali direitinho, bem bonitinho, de forma bem legível, tá, pessoal? Colaborem. E, e aí vocês escaneiam ela, né, através ou de um scanner mesmo, ou através de um aplicativo de celular, né, qualquer coisa do tipo, né? Ou tiram foto e né, transformam em PDF depois. Importante daí que vocês transformem num PDF único, tá, com todas as imagens e me mandam pelo Moodle, tá? Bem tranquilo. Ou ponham num drive de vocês aí, mandem um link, tá? Eu vou deixar as duas opções lá ativas, tá? Vai ter o exame depois, para quem não alcançar a nossa média, né? A média é calculada de forma simples, né? Então, divide a nota das provas, né, por 3, tem que ser maior que 6. Quem não alcançar isso fica em exame. O exame, sim, é feito aí de forma síncrona, tá? Vou sentar com vocês lá. A gente vai fazer uma prova sem consulta, né? Cara a cara, né? Que vocês vão ter lá um certo tempo para me fornecer as respostas, tá? Então a dica que eu posso dar é tentem não pegar exame, tá? Acho que pela experiência do semestre anterior vocês não vão ter muito problema, assim, o pessoal geralmente vai bem na disciplina, a gente tenta transferir né, os conhecimentos de forma bastante palatável para o pessoal, porque, claro, vocês são de áreas bastante diversas, né? Ninguém aqui é estudante de engenharia elétrica, tá? Então, é basicamente isso. Lá tem, né, naquele vídeo ali do nosso primeiro encontro, tem toda a bibliografia, né, todas as coisas que vocês podem seguir lá, né, no plano de ensino e tal. Então, isso não é problema também, né? Se utilizem daquilo, tá? É isso, pessoal, tá? Agora vamos seguir aí na aula de hoje, né? Começando, né, de fato a matéria, tá? Acho que é importante, né, e interessante a gente dar uma contextualização geral, né, da utilização, né, da eletricidade na sociedade e tal, e aí vamos começar por isso, tá? A aula de hoje ela é dividida em 2 partes fundamentais, né? A primeira, então, é essa contextualização aí da utilização da eletricidade na sociedade, tá? E o porquê que é importante a gente estar estudando essa disciplina que a gente está estudando, tá? E a segunda ali fazendo uma revisão de uma série de conceitos básicos, tá? Relacionados a tensão elétrica, corrente elétrica, carga, potências, né? Resistores, resistividades, né? Uma série de fatores aí bem básicos, tá? Mas que são importantes para a gente seguir ao longo da disciplina, certo? Fundamentais até eu diria. Então é isso, sem mais delongas, vamos começar a aula e vamos embora, pessoal. Vamos lá.
Bom, então os tópicos da aula, né, pessoal? Essa aula aqui, ela provavelmente vai ficar um pouquinho comprida, tá? Então, até ao invés de eu disponibilizá-la no segundo dia de aula oficialmente, eu vou, né, tô disponibilizando aí um pouquinho antes já para que vocês possam ver ela ao longo da semana, né, assim, em doses homeopáticas e né, absorver o conteúdo aí tranquilamente e sem pressão, certo? Qual a ideia da aula de hoje, então, né? É contextualizar, então, né, o nosso campo de estudo, certo? Que é a eletricidade aqui nessa disciplina e ahn, oferecendo né, um contexto histórico aqui, social, né, do uso desse tipo de conhecimento e também fazer uma revisão bem básica ali, né, de alguns conceitos aí, muitos dos quais a gente vai aprofundar bem mais ao longo do semestre, né? Então, a ideia é oferecer então um panorama geral para vocês e aí depois, né, partir ali para uma revisão mais básica, envolvendo aí sim uns conceitos mais teóricos, certo? Então vamos lá. Certo, então a primeira pergunta, né, que surge naturalmente aqui, né, é por que estudar eletricidade, né? Então, por que eu aí, sei lá, estudante de engenharia metalúrgica ou alimentos, né, ou química, tô inscrito aqui nessa disciplina de eletricidade, né? Sendo que esse não é, fundamentalmente o meu campo de estudo, né? Então, o que a gente tem que ter em mente hoje em dia, né, é que independente da nossa área de formação, certo? A gente vive numa sociedade que é profundamente dependente de eletricidade, né? E dos fenômenos relacionados e dos equipamentos que se utilizam desse efeito para que a gente, né, desenvolva aí, né, nosso conhecimento e nossas tarefas nas mais diversas áreas, né, nas quais a gente pretende explorar, certo? Então, uma coisa que sempre é bom ressaltar, né, é que as cargas elétricas, né, pessoal, elas estão presentes em todos os lugares, né, à nossa volta, certo? Então, gerando potenciais e correntes elétricas, né, que podem ser medidos, né? E que a correta, então, aquisição, né, e o processamento e a interpretação desses sinais, né, permite, então, né, que vocês interajam, né, com o mundo à volta de vocês, tá? E que aprimorem, então, a compreensão da natureza, a qualidade de vida e a experiência, né, de vocês enquanto seres humanos, né? Isso filosoficamente é muito bonito, né? E na prática também tem utilidade, né? Sendo que vocês, independente da área de trabalho ou estudo aí, certamente têm interfaces com computadores ou com equipamentos, né? Que muito provavelmente, né, são todos de interface eletroeletrônica, certo? Então, por exemplo, quem trabalhar na indústria com instrumentação, né, muito provavelmente também vai trabalhar aí com instrumentação eletroeletrônica, né? Muito pouco é usado de instrumentação mecânica pura hoje em dia, certo? Então, vira e mexe vocês vão estar dependendo aí, né, de conceitos dessa área, né? E é muito importante, se não fundamental, que vocês saibam, né, como funcionam, né, esses dispositivos, certo? Então, tendo em vista, né, que os sistemas elétricos eles estão presentes em toda parte, né, nos nossos lares, nas escolas, né, nos escritórios, indústrias, nos carros, né, enfim, em todos os lugares mesmo, né, é fundamental que vocês tenham uma base, né, de conhecimento que permita vocês, né, manipular, certo? Esses fenômenos, né, e saber como esses equipamentos funcionam, né, num mínimo ali do razoável, certo? Não precisa ser um especialista em televisão, sei lá, né? Ou em computação para saber como uma TV ou um computador opera, né? Em alto nível, certo? Então, vamos adiante.
Bom, então, exemplos de aplicação, né, pessoal, aqui contextualizando algumas áreas em que a eletricidade ela é realmente muito útil, né? Então, começando aqui por essa bela foto, né, pessoal, essa bela imagem aqui, a gente pode ver que tem muito de eletricidade aqui, né? E claro, o mais óbvio que aparece aqui, né, é a iluminação pública, né? Então, e a privada também, né? Então, dos prédios ali, né? Das vias, certo? Então, tudo aqui, né, tem eletricidade atrelada, certo? A gente tem as diversas instalações elétricas que são utilizadas, então, né, para levar a energia até as lâmpadas que estão nesse poste, né, para levar até esses escritórios aqui, provavelmente são prédios, né, comerciais aí. E não só isso, né, não a iluminação. Imaginem que tudo que tem aqui dentro, né, de cada sala comercial, de cada baia ali, onde a gente tem pontos de rede, né, para conexão, as próprias redes Wi-Fi, né, todas os conceitos ali envolvendo conforto, né, e iluminação, né, e essas áreas aí que até tem da engenharia elétrica que tem uma interface bem interessante com áreas como arquitetura, por exemplo, né, segue uma série de padrões ali e tal. Então tudo isso tem eletricidade, né? E não só nos prédios e instalações, né? Também nos carros, né? Não só nas lâmpadas aqui dos carros, né? Mas como também nos sensores, diversos sensores e atuadores que tem aqui dentro do carro, no computador de bordo, né? Enfim, em uma infinidade de aplicações, né? E no universo que nos cerca hoje em dia, né? Então, praticamente todos os equipamentos com os quais a gente interage, né, no nosso cotidiano, eles têm algum componente elétrico, né? Eles se utilizam de algum fenômeno elétrico para funcionar, né? Hoje em dia já é bem difícil a gente ter algum dispositivo puramente mecânico, certo? Hoje em dia a gente tem progredido cada vez mais, né, na evolução das tecnologias relacionadas, né, e na modernização, certo, de alguns dispositivos ou aparelhos, né, ou utensílios que nós usamos hoje em dia, né. Um exemplo bastante claro disso, né, é um carro, certo? O carro elétrico ele tem ganho muito espaço, né, ultimamente, aí nos últimos 15 ou 20 anos, né. É interessante comentar que, na verdade, o carro elétrico ele não é uma invenção de agora, né, pessoal? Não foi a companhia do Elon Musk lá, a Tesla Motors, né, que por sinal se chama Tesla, né, em homenagem ao cientista genial, né, engenheiro eletricista, o Nikola Tesla. Imagino que vocês já tenham ouvido falar dele, né? Mas não foram eles que inventaram o carro elétrico, né? O carro elétrico, na verdade, ele existe desde os primórdios do carro, né? Então, há 100 anos atrás tinha carro elétrico já. Só que qual era o problema, né? O problema é que era muito difícil armazenar energia elétrica nas baterias que se tinha naquela época, né? Para tornar esse carro viável, né? Então ele não tinha autonomia, certo? O pessoal não conseguia ir muito longe, né, com o carro, na verdade, certo? Então era muito mais prático, né, utilizar motores a combustão, que já eram bem utilizados na indústria naquela época, tá? E bem antes daquela época até, na Revolução Industrial, né, começaram aí. E, e utilizar motores a combustão e combustível fóssil, né? Então, na verdade, era muito mais barato, né, utilizar petróleo e por isso que se optou por isso na época, né? E deu no que deu, né? Hoje em dia a gente tem uma série de problemas, poluição e tal, né? Mas na época era o que se conseguia fazer, certo? Então, hoje em dia tem se tornado cada vez mais evidente, né, os benefícios desse tipo de tecnologia, certo?
E assim, né, a eletricidade realmente facilita a nossa vida das mais variadas formas, né? Então, não só num carro elétrico, né, mas, por exemplo, num elevador, né? Toda vez que vocês pegam um elevador ali, ele está, né, energizado e tem uma série de coisas funcionando aqui dentro, não é só um motor para levar ele para cima e para baixo, né? A gente tem o que se pode chamar de um computador de bordo aqui também, né? Que coordena uma série de funcionalidades, né? Você tem hoje em dia, né, elevadores com senha, elevadores, né, que fazem coisas bem interessantes, até com sistemas de vídeo embarcado e tal, né? Então, os dispositivos, né, à medida que eles estão ficando cada vez mais sofisticados, né, eles exploram cada vez mais, né, o potencial dessa interface eletroeletrônica, né? E assim vão aprimorando, né, a interface de usuário e oferecendo uma experiência melhor, né, às pessoas que utilizam então esses serviços, certo? Falando em aprimorar experiências, né, outra coisa que né, melhorou muito também, né, com o uso da eletricidade como forma de suprimento, né, forma de energização ali, de funcionamento, são as ferramentas, né, as ferramentas elétricas, né, eletroeletrônicas aí também possibilitaram, né, uma melhora muito grande da qualidade de trabalho, né, da ergonomia dos funcionários aí da indústria, né, e de serviços, certo? Que hoje em dia podem fazer, né, executar uma série de tarefas, né, de forma muito mais ergonômica, né, evitando uma série de lesões por esforço repetitivo ou por carregar peso ou coisas do tipo, né? E claro que esses diversos usos, né, pessoal, que a gente dá para eletricidade hoje em dia, né, vem do advento da gente ter conseguido gerar novas formas, né, de geração ou de aproveitamento, né, de energias disponíveis na natureza, né, de conversão de energia, certo? Para que a gente conseguisse transformar então, né, essa energia in natura em energia elétrica e conseguisse utilizar ela, né? Então a gente tem aqui plantas, né, termoelétricas, né, que se apoiam, né, em queima de carvão, né, para geração de energia elétrica, plantas também atômicas ali, né, que utilizam então energia atômica, né, para conversão lá, né. Isso deu até vocês devem lembrar daquele incidente em Fukushima, no Japão, né, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu não me lembro exatamente a data, mas que gerou uma série uma grande comoção aí no mundo, né, devido àquela tragédia lá e inclusive gerou uma grande transformação, né, na indústria energética japonesa, né, que tem deixado então essa abordagem de utilizar, né, energia atômica cada vez mais de lado, né, e tem migrado então para outras fontes, né. A gente tem outra fonte muito popular que é a energia hidrelétrica, né, então a conversão de energia, né, da utilização ali de rios e lagos, né, que passam por uma turbina, então essa turbina é gerada através da força dessa água passante ali, né? E aí com isso a gente tem indução de energia elétrica e a gente vai ver esse efeito dos geradores aí mais ao longo do semestre, né? Mais no terço final aí da nossa disciplina, certo? A gente tem então energia fotovoltaica que está cada vez mais popular, né? Então isso realmente explodiu muito, né, nos últimos anos aí, né, muito em função da queda, né, do preço, então, dos painéis fotovoltaicos, né, em consequência da popularização dessa tecnologia, né. Então tem muita coisa surgindo a esse respeito aqui, a eficiência melhorou muito ultimamente e tende a melhorar cada vez mais, né. Então é uma grande tem um potencial muito grande, né, energia fotovoltaica aí no nosso
futuro, né? Inclusive tem muita gente que já está instalando no telhado de casa e tal e fazendo o processo de conversão de energia, né? Para se desvencilhar da energia da concessionária, né? Então a gente vai dar uma comentada nisso também mais para frente no semestre. Energia eólica, né? Aqui a gente tem o Rio Grande do Sul tem o parque eólico, aquele ali de Osório, né? Acredito que quem pega o litoral para aqueles lados ali já viu algumas vezes, né? Esses geradores que tem ali, né? Que são imensos, que tem lá na beira da lagoa e geram então, né? A energia elétrica através do movimento, né? Das hélices aqui, né? E também a indução no gerador, né? Que gera energia elétrica, né? E aí, né, independente do tipo de usina, né, de fonte de energia que a gente tem para converter essa energia natural, né, a gente passa então, né, por essa power plant, né, que seriam essas usinas, né, tem o nosso sistema de transmissão aqui, tá, onde a gente tem ali algumas estações ali, né, de transmissão mais isoladas, né, fora da cidade e tal, e que mandam energia então para nossas cidades, né, para os centros de distribuição e que mandam até a nossa casa, certo? Esse é o plano assim geral, né, do processo de geração e distribuição de energia elétrica, né? A gente vai ver isso mais detalhadamente ao longo do semestre, né? Mais para o fim do semestre também. E a gente tem, enfim, né, assim, usos os mais variados realmente ali, né? Onde vocês imaginarem, hoje em dia a gente tem ahn, eletricidade, né, e eletroeletrônica embutida e agindo como grande coadjuvante, né, dos feitos em várias indústrias, né? Indústria aeroespacial, né? Então uma série de coisas, né? Não preciso nem comentar a quantidade de tecnologia e chips, né, que deve ter dentro de um ônibus espacial para fazer isso tudo acontecer, né? Na indústria lá, né, robôs e tal que operam também, né, com base em eletricidade e até mesmo, né, dispositivos para locomoção pessoal aqui, né, dentro da cidade, o Segway cada vez mais ele evoluiu tanto que acabou se implodindo, né? Hoje em dia a gente meio que migrou um pouco mais para o monociclo, né? E outras coisas. Ou tem também patinetes elétricos, né? Bikes elétricas. Tem outros tipos de dispositivos tecnológicos que permitem então né, essa utilização, certo? Então, telecomunicações, né, pessoal? Outra área aqui que é muito forte dentro da elétrica também, né? A gente tem aí o 5G chegando agora, né, também, que vai possibilitar muita coisa legal aí pra gente, né? Ampliação da banda aí, vamos atingir velocidades bem interessantes e conseguir automatizar muitos dispositivos, né? Dentro de casa, né? Nas cidades e tal, tudo meio conectado à internet das coisas, né? A construção dessa rede, então vai ser bem interessante, né? Muita coisa vai acontecer aqui. Para ver a TVzinha de vocês lá também, né? Tem uma porção de coisa acontecendo por trás, né? Não só a própria TV, ela depende, né? Da eletrônica envolvida ali e tal, mas a transmissão, né? Do sinal de TV digital também, que era uma coisa que há pouco tempo atrás nem existia também, né? Eu me lembro que eu vi isso aqui nascer, inclusive o chip brasileiro foi feito ali na PUC, né, do conversor, por uns professores que me deram aula ali, né? Pessoal bem legal, então. Participaram ativamente do desenvolvimento do chip aí da TV digital, né? Então, muita área de trabalho aqui, né? Muita coisa envolvendo transmissão, recepção de sinal, né? Nessa área de telecom aqui que está em franca expansão, né? Agora com esse advento do 5G e das tecnologias relacionadas, né? Outra área, né, muito que está sempre também evoluindo, né, é eletrônica e microeletrônica, né? Então aqui vocês têm um circuito integrado, né? Para quem não conhece, eu imagino que a maioria de vocês já tenha visto alguma vez na vida, né?
uma placa-mãe lá de um computador, ou a própria placa-mãe do celular de vocês, tá? O do Note de vocês, certo? Que tem então todos esses componentes aqui, né? E a gente vai ver alguns deles durante o semestre, né? Então, capacitores, resistores, diodos, né? Indutores e tal, e aqui um processador, né? Que tem uma porrada de coisa ali de transistor ali dentro, muito miniaturizado, né? Outra área muito forte, né? Derivada aí da engenharia elétrica, né? Mais tradicional. E outra área muito legal também, né? É a engenharia biomédica, né, pessoal? E essa aqui eu tenho, assim, especial interesse nela, né? Porque eu acho ela realmente sensacional, né? Então, meus estudos aí, né, de pós-graduação foram todos relacionados, né, à engenharia biomédica, né? Então, realmente é uma área pela qual eu tenho muito, muito carinho e muito, muito interesse, né? Até hoje, então, faço umas pesquisas relacionadas, né, nessa área, né? E toda vez que vocês vão fazer alguma pesquisa, uma pesquisa não, algum exame, né, laboratorial e tal, né, vocês direto ou indiretamente vão passar por isso, né? Nem que seja o equipamento que o pessoal vai usar para ver o exame de sangue de vocês, né? Então a gente tem lá uma série de coisas que funcionam, né? A gente tem salas cirúrgicas super aparelhadas hoje em dia, a gente tem, né, equipamentos de ressonância magnética, né, que funcionam também com a base nesse, né, nesses fenômenos elétricos, né? A gente tem próteses inteligentes, né, órgãos artificiais que estão sendo criados, né? Muitos equipamentos de diagnóstico mesmo, né, baseados nisso, certo? Então a área é virtualmente infinita, né, pessoal? Assim, dá para usar em praticamente qualquer coisa. E também, né, em áreas de trabalhos que até não são tão óbvias, talvez, né, que demandam mais força bruta mesmo, né? Mesmo aí a gente tem, então, a utilização de eletricidade, né, de forma indireta aqui, tá? Nesse caso, em os robôs, né, que são utilizados, né, exoesqueletos, para execução de algum serviço específico, né? Então, em vez do amigo aqui levantar essa chapa aqui, que pode ser pesada e machucar as costas dele, né, ao longo do dia, certo? Gerar lesões, se utiliza então, né, um exoesqueleto e que ajuda ele a fazer esse tipo de trabalho, tá, pessoal? E isso parece uma coisa futurística, né? Mas na verdade isso já está acontecendo, certo, pessoal? Esse aqui é um outro exemplo, né? Eu esqueci o nome desse exoesqueleto agora, aqui tá, mas é um exoesqueleto de membro inferior, né? Então isso aqui ele é destinado a utilizar quem tem problemas de locomoção, né? Ou mesmo, né, alegadamente, segundo os pesquisadores aqui, isso é um projeto japonês, bem interessante, pessoas com paralisia, né? Então a ideia é que tu colocasse esse exoesqueleto aqui, né, de membro inferior e ele te ajudasse a andar de novo, né? Mesmo quem não tivesse assim muita capacidade motora, né? Quem tivesse grandes limitações de locomoção, né? A ideia é que usasse esse exoesqueleto aqui e conseguisse então realizar, né, a sua própria locomoção independente, certo? Então, uma coisa ainda mais futurista, né, pessoal? Tipo, mais futurista que esse exoesqueleto aqui, que já é bem, bem louco, né? É um conceito novo que tem surgido aí recentemente, né, chamado de soft robotics, né? Então, a ideia, né, desse novo conceito é tornar esses dispositivos, esse tipo de dispositivo assistivo ainda mais wearable, né?
Então há um foco muito grande no wearable, né? E o que eu quero dizer com isso? Que a pessoa possa usar, né, então um exoesqueleto, e isso não impeça ela de fazer as coisas que ela faz normalmente, mas quando ela precisar, então, o apoio, né, daquele exoesqueleto em questão, ele vai ajudar ela a desempenhar uma função específica que ela queira fazer, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, a gente tem um módulo de controle aqui atrás, tá? Tem esse exoesqueleto aqui que ele é plenamente vestível, né? Vocês veem que é uma série de faixas e coisas, né? E cabos que passam, né, por aqui. E aqui a gente tem essa ancoragem no sapato, né? E isso aqui era projetado de forma a ajudar as pessoas a correr por grandes distâncias ou caminhar sem grandes distâncias, minimizando o cansaço, né? Então, esse foi um projeto inicialmente patrocinado pelo DARPA lá nos Estados Unidos, né? A agência militar lá de fomento científico deles, né? E foi um projeto originalmente feito por uns conhecidos meus lá de Harvard, né? Vou mostrar aqui no próximo slide a pessoa. Então, esse aqui é o Ignacio, né, pessoal? Um espanhol aí, parceiro. Uh, ele trabalhou nesse projeto aqui, ajudou a desenvolver também, né? E claro que esse aqui é uma foto lá no laboratório que a gente trabalhava juntos, né? No Harvard Biodesign Lab, né? Uh, e vejam que, claro, apesar do fomento inicial, né, ter rolado por parte dos militares e coisa e tal, é esperado que esse tipo de tecnologia que sai do lab lá, né, beneficie a sociedade como um todo, né? E aí eu vou mostrar para vocês ali no próximo slide um caso concreto disso, né? Então, como eles utilizaram esse tipo de dispositivo, não para uso militar, mas para uso terapêutico, digamos assim, né? Uma pessoa que tinha problemas de mobilidade devido a derrame, né? O Inácio é um cara bem legal, ele agora fundou uma startup dele lá, só que era focada em outro tipo de exoesqueleto, né? É a Verve. Eles usam então, fizeram um exoesqueleto para ajudar a evitar lesões nas costas, né? Então o pessoal utiliza esse tipo de vestimenta em, por exemplo, armazéns e tal, né? Estivadores, coisas do tipo, o pessoal que fica carregando caixas o dia todo, né? Para aliviar o trabalho deles e evitar que eles tenham então umas lesões nas costas e coisas do tipo, né? Ahn, Aqui, né, tem um vídeo da, da pessoa que eu comentei com vocês, né, que era então sobrevivente de um derrame, né? Ela, isso é ela completando uma corrida que tem todo ano lá em Cambridge, né? É uma corrida de 5 km, certo? Aqui vocês podem ver o exoesqueleto nela, né? Esse aqui é o orientador do laboratório lá, o professor Connor Walsh. E essa era ela cruzando a linha de chegada. Então, esse evento era um evento bem interessante porque reunia pessoas, né, de toda a comunidade científica ali, né, do MIT, de Harvard, tal, né, todo mundo que trabalhava Boston University, né, pessoal que trabalhava em relação a esses tipos de tecnologias, né, assistivas, e a gente fazia uma corrida de 5 quilômetros lá, né, perto da universidade, certo? E ela foi a primeira pessoa assim a usar em público, né, esse exoesqueleto. É interessante de ver porque ela sem esse exoesqueleto praticamente não tinha mobilidade alguma, né, na perna. Ela realmente não conseguia caminhar, né, ela arrastava bastante a perna, tinha que fazer um esforço muito grande, né? Então esse tipo de solução, né, que adere melhor ao corpo humano, né, que trabalha melhor em conjunto com a gente, né, é algo que está surgindo também, né?
vocês podem então imaginar, né, que o tipo de sensoriamento, né, biológico, né, ele começou com sistemas bem mais travados, né, aqui no caso desse aqui, que era, né, alguma coisa completamente cabeada e tal, e o cara tinha que ficar super paradinho, né, para que as medições acontecessem. Depois foi evoluindo, né, de forma a se tornar mais portátil, né, mas ainda fazendo uso de fios, né. Depois portátil e wireless, né, e ultimamente agora com sensores integrados, né, no próprio dispositivo de fixação, né. Então a gente tem o eletrodo aqui, já tem toda uma eletrônica que processa esse sinal, né? Isso aqui é mole, aí transfere isso aqui por Bluetooth, né? E tal. E assim a gente consegue utilizar esses sensores e levar a vida normal, né? Fazendo com que isso não interfira muito na nossa rotina, né? Então a ideia é desenvolver nesse tipo de tecnologia aqui, onde a gente tem, né, tanto as placas eletrônicas lá, né, quanto os sensores, né, plenamente dobráveis, né, e muitas vezes até laváveis, tá, pessoal? Vocês podem então embarcar isso numa camisa, né, numa camiseta, né, colocar isso tudo junto e tocar na lavadora e tirar, né? Inclusive um dos testes que o pessoal fazia lá fora era justamente o teste de lavabilidade, né, dos sensores. Era bem interessante, certo? Então, assim, né, pessoal, parece que isso é uma coisa assim de uma tecnologia bem malucona e tal, e ainda é meramente exploratório, científico, está presa dentro de diversas universidades aí grandes, né? Mas na realidade não, né? Tem já muitos processos industriais aí tentando fazer uso disso, né? E o campo tende a se espalhar cada vez mais, né? Então é uma coisa que está surgindo nova aqui, né? E que eu estou trazendo meio que em primeira mão aí para vocês, né? Acho que não se fala muito disso, na verdade, né? Na elétrica, eu na verdade não conheço nenhuma outra disciplina que falaria de uma coisa nesse sentido, tá? Então, trago aqui um vídeo, né, de uma organização aqui que mostra também uma série de processos industriais, né, e qual a ideia de fazer sensores através desse tipo de tecnologia e onde eles seriam utilizados, né. O áudio e a legenda em inglês, mas mesmo assim quero que vocês deem uma olhadinha, eu acho que vocês conseguem entender o contexto geral, certo? Research into flexible electronics is creating exciting developments, changing today's rigid electronics into flexible and conformable technologies that will enrich our daily lives and make the world safer, smarter, and healthier. This is the mission of SEMI FlexTech NBMC and its sister organization NextFlex. Flexible and printed technology starts with design, being purpose-built for unique, flexible products. The first layer is the substrate, carefully chosen for its ability to remain stable during manufacturing and use. Then circuitry and some components are printed on both sides with conductive inks in an additive process. Printable and flexible displays, batteries, and sensors are in focused development. After curing, the non-printable components are added and connected, like thin, high-performance chips, which are currently printable for only the simplest applications. Then the system is encapsulated to be moisture-proof and protect the components and circuits from damage. Early work on these systems began with research on basic technologies, with key innovations like flexible glass and new electronic inks, which were funded by FlexTech when technologies like these were high risk and demand was uncertain. These rapidly developing technologies require innovation and optimization of tools, processes, and materials. With continued advancements, we will soon be printing electronics like we print newspapers. Next generation flexible electronics are going to change the world around us by solving current electronic system problems and limitations in size, weight, and cost. So they need to be flexible, they need to be thin, they need to be durable so that they can perhaps be washed. They need to be powered in a way that's not too bulky, and they need to somehow communicate with the environment.
We are seeing a surge of innovation as the digital world is expanding. Emerging applications like wearable systems, smarter cities, smarter manufacturing, and smarter homes are possible with lighter, lower power, flexible electronics. Become a part of the flexible electronics evolution and explore your ideas or become a member at an upcoming Flex conference. Learn more at flextech.org. Beleza? Então vocês já conseguem ver que estão surgindo, né, vários movimentos em relação a isso para o desenvolvimento desse tipo de tecnologia, certo, pessoal? Mas isso são desenvolvimentos mais recentes, né, pessoal? Aqui na disciplina a gente vai focar em aspectos mais básicos, né, mais elementares da tecnologia, né, da eletricidade. Então a ideia aqui não é transformar vocês em super especialistas, infelizmente, mas sim, né, oferecer para vocês aí um meio de vocês entenderem os fenômenos básicos, né, que esse tipo de tecnologia, então, né, utiliza, certo? E como isso se insere no meio que vocês estão ali, né, trabalhando e vivendo, certo? Para que vocês possam no futuro aí, se quiserem, né, se aprofundarem aí com mais naturalidade, né, ou em relação a algum equipamento ou em relação a alguma área de estudo que for de interesse de vocês, certo? Beleza. A começar então, né, pessoal, falando de coisas mais básicas aqui, tá? Pela corrente elétrica, tá? E notem que agora a gente faz a transição aqui para o nosso segundo momento da nossa aula, né? No qual a gente vai falar aqui de sistemas, né, de unidades e tal, e fazer uma revisão de alguns conceitos básicos para vocês, né, a serem mais explorados ao longo da disciplina, certo? Começando então pela corrente elétrica, que nada mais é do que o fluxo ordenado de cargas em um elemento, certo? Ela é medida então em amperes, né, em homenagem ao cientista, o ampere, né? Onde 1 ampere equivale a 1 coulomb por segundo, né? Lembrem que a gente está falando aqui de fluxo, né? Então a gente mexe aqui com taxa de variação, né?
Então, 1 coulomb por segundo é igual a 1 ampere, certo? E o que seria uma carga, né? Entrando um pouco mais a fundo aqui. A carga é uma propriedade elementar de um elemento, né, pessoal? Uma propriedade inerente a qualquer elemento, tá? Ela é medida em coulombs, então, né? E pode ser negativa ou positiva em função da concentração, né, de elétrons, né, no material, certo? Onde 1 coulomb, né, é igual a 6,3 vezes 10 na 18 elétrons, certo? E aqui está a representação, né, em termos de prótons ou elétrons, né, a gente tem esse equilíbrio aqui, né, só difere em função do sentido aqui, né, da medida, certo? Medida em coulombs, então, a variável utilizada, né, para carga geralmente é Q minúsculo ou Q maiúsculo, também vocês podem achar em alguns lugares, né? Outros fenômenos, então, envolvendo cargas aqui, né, pessoal, a gente vai estudar esse tipo de fenômeno bem mais a fundo quando a gente for mexer lá né, na nossa terceira área e ver motores, por exemplo, né, ver forças induzidas e tal, né? Mas só para fundamentar um pouco aqui, né? O primeiro, então, a primeira formulação, né, de que uma força elétrica era gerada também em função da interação entre cargas, né, foi proposta por Coulomb, né? Na época dele lá, o pessoal estava estudando muito fortemente ainda esses fenômenos, mas era tudo muito incipiente, né? Ninguém sabia muito como as coisas funcionavam, né? E ele foi o primeiro cara que, de fato, estabeleceu essa relação entre cargas e forças elétricas, né? Então, a ideia aqui, né, é que se vocês têm, então, né, duas cargas, elas interferem umas nas outras, né, e geram, então, uma força, né, que tende a atrair ou repelir a outra carga, né, mutuamente, certo? E daqui, então, a gente tem, né, as máximas que essa força, né, ela atua ao longo de uma linha que une as cargas, uma linha imaginária, obviamente, né, que ela é diretamente proporcional ao produto das cargas, né, e por consequência ao módulo de cada uma delas, né, então quanto maior for a carga, né, maior vai ser a força, certo? E inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Então quanto mais perto elas estiverem, muito maior vai ser essa força, né, e quanto mais distante elas estiverem, essa força, né, que atua ali mutuamente vai diminuir numa razão quadrática, certo? E isso é dado por essa equação aqui, tá? Onde Q1 e Q2 são os módulos das cargas, né? 4πε0 é uma constante, né, que a gente utiliza para calcular esse tipo de coisa, e ε0 é a permissividade do espaço livre, né, do vácuo, né, que tem essa constante aqui, isso é farad por metro. R ao quadrado é a distância, e esse vetorzinho aqui nos indica então a orientação espacial, né? É um vetor unitário aí que indica aonde exatamente no espaço isso está acontecendo. Isso aqui não é útil para a gente agora, tá, pessoal? Estou mostrando aí mais como curiosidade do que qualquer outra coisa, tá? Uma coisa interessante daqui é que, por inerência, né, naturalmente, essa aqui é uma lei que expressa repulsão das forças, tá? Ou seja, sempre que elas tiverem sentidos iguais, né, ou forem as duas positivas ou forem as duas negativas, elas vão se repelir, né? Aquele produto vai ficar positivo e elas vão se repelir, certo? Por definição, elas tendem a correr uma da outra, né? Essa é a convenção positiva. Quando uma for positiva e a outra negativa, então elas tendem a se atrair, né? Daqui vem aquela máxima, né, que os opostos se atraem e tal, aquela coisa, certo? Aí tem algumas considerações, né, para serem feitas, né, nesse tipo de avaliação aqui, né, em função da distância entre os corpos, né, em função das cargas têm que ser estáticas, né, estarem em repouso, certo?
Isso aqui a gente não vai estudar agora também, né? Tem uma outra disciplina que eu dou lá de teoria eletromagnética que a gente entra bem a fundo nesse tipo de coisa, né? Mas aqui para nós não é muito importante, né? Que os sinais devem ser levados em consideração, né? E que a força sobre a carga, né, é dada então por esse módulo aqui, né? Levando em consideração o vetor unitário ali, né? Em orientação, certo? E que a força, né, de uma segunda em relação à primeira é o contrário da primeira em relação à segunda, né? Mas é isso, certo? Voltando aqui então, né, à corrente elétrica, né, e falando um pouquinho melhor dela, né? Como eu já comentei, então ela é o fluxo ordenado de cargas, né, em um elemento, medido em amperes, onde o ampere é 1 coulomb por segundo. E sendo ela dada pela taxa de variação, né, a gente pode expressar ela, né, pela derivada das cargas em função do tempo, certo? Basicamente é isso aqui que o coulomb por segundo está nos dando, certo? E esse tipo de fenômeno, né, ele é particularmente interessante quando esse movimento ele se dá nos condutores, né, porque a gente vai trabalhar aqui com instalações elétricas, né, pessoal, sendo elas um circuitinho pequenininho, ou uma instalação de uma casa, ou de periféricos ali como motores e outros circuitos pendurados, né, mas o que a gente quer aqui então é realizar a transferência, né, de energia entre fontes de energia e equipamentos que vão nos dar o nosso trabalho aí, né, que a gente quer aproveitar, certo? Seja usar um computador, ligar um motor ou fazer qualquer outro tipo de coisa, né? E aí nos condutores, né, esses elétrons aí da última camada, né, da eletrosfera, eles estão fracamente ligados ao núcleo do átomo ali, né? E eles têm então uma facilidade, né, de se deslocar de um átomo ao outro, né? E assim a gente vai então transmitindo energia elétrica, né, através dos condutores, dos materiais condutores, certo? Outro conceito importante que a gente vai tocar bastante aqui na disciplina, né, é a tensão elétrica, certo? Que nada mais é do que a diferença de potencial elétrico, né, devido ao desequilíbrio de cargas, né? Então a tensão elétrica, né, a ideia dela é que é uma constante ali, né, que mantém então a nossa constante proporcional a esse desequilíbrio de cargas, né, que mantém então uma separação, né, de cargas, né, e implica então em criar uma tensão no sistema, certo? Esse nível, esse desequilíbrio de cargas, ele tende a criar uma tensão no sistema, né, que para voltar ao equilíbrio, né, ele produz a movimentação de cargas elétricas, certo? Que se transforma então, né, se dá na forma de corrente elétrica, certo? Portanto, então a gente pode relacionar, né, essa tensão elétrica com a energia necessária, né, para produzir o movimento dessas cargas entre dois pontos do caminho elétrico, certo? Matematicamente, então, né, a gente pode descrever a tensão, né, pela quantidade de energia, certo? E aqui a gente tem watts, né, variação de watts, trabalho, né, necessária para deslocar uma unidade de carga entre dois pontos de um condutor, certo? Então a tensão elétrica ela pode ser descrita, então, né, pela variação de trabalho, aqui a variação de potência, né, dividida pela variação de carga, né? Geralmente a gente tem a tensão descrita em função de corrente elétrica e resistência, né? Mas isso a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, uma ideia, né, intuitiva que pode ser relacionada com isso, né, são sistemas hidráulicos, né? Basicamente a gente tem aqui então uma caixa d'água cheia, né? Tem um registro aqui, né, que daria então criaria essa tensão no circuito, né? E uma vez que a gente abre ele, a gente iguala então, né, os níveis aqui, e não existe mais essa diferença de potencial, né, no circuito, tá? O mesmo acontece, né, numa bateria aqui,
para a alimentação de uma carga, por exemplo, uma lâmpada, né? Então a gente tinha tudo aqui de um lado, né? Toda essa energia potencial de um lado. A gente aciona a bateria, né? Essa corrente começa a fluir, certo? Até a gente atingir então, né, um estado aí de igualdade, né, de equilíbrio no sistema, que não vai ter mais então esse potencial ali acumulado, né? E com isso então ele estaria em equilíbrio, a gente não teria tensão elétrica, né? Por isso que tensão elétrica sempre é medida de forma referenciada em algum lugar, né? Vocês podem ter a referência dada pelo potencial neutro, né, pela Terra, ou em relação a outro ponto do circuito, né? E aqui a gente tem, né, uma ideia de proporcionalidade, né? Aqui, imaginem que aquele exemplo das caixas d'água, né, quanto mais alta tivesse essa aqui, né, maior seria a pressão, né? E essa aqui, quanto menos alta, né, se tivesse um pouquinho menos alta, a pressão seria um pouquinho menor, né? E o fluxo, então, seria um pouco menor, né? A corrente elétrica funciona da mesma forma, né? Se a gente tem, então, uma tensão maior, né, a gente vai ter, então, fluxo de corrente elétrica, né, maior, proporcional a ela, e se tiver uma tensão um pouco menor, vai ter um fluxo de corrente elétrica um pouco menor, né? A ideia, então, é que a carga, né, deslocada do ponto de potencial mais elevado para o potencial mais baixo, né, e realiza, então, um trabalho, né? Ela perde essa energia, né, e isso é medido, então, através da variação ali do trabalho, né, V de Q, né? Então, delta W aqui, né, a variação do trabalho, pode ser dado por V de Q, certo? Ainda sobre potência elétrica, né? Então a gente pode pensar na potência, certo, como sendo a velocidade com que a energia é transferida, certo? Ou seja, a taxa de transmissão dessa energia, né, de um ponto ao outro ali, certo? Ou seja, joules por segundo, certo? Então essa é a unidade padrão aqui, né? A gente tem algumas então expressões para avaliar aqui, né? Se a potência é dada, então, né, por essa variação da energia no tempo, né, e essa variação de energia é dada ali pelo potencial e a variação da carga, né, e a corrente é a variação da carga no tempo,
substituindo isso aqui tudo, né, o dW ali por V daqui, a gente chega então na equação genérica, né, da potência elétrica, né, que é tensão vezes corrente, certo? Então, bem popular, né, essa equaçãozinha aqui, potência igual a corrente vezes tensão, ou tensão vezes corrente, né? É a forma mais usual da gente enxergar, né, por aí essa equação da corrente, da potência elétrica, certo? Ela pode ser deduzida então através da expressão, né, da potência também, através dessa integral aqui, né? Então a variação da potência ali, né, por um intervalo de tempo, né, P dt, certo? Isso é um modo de medição, digamos assim, né, ou de cálculo muito comum, por exemplo, nas contas de luz aí de vocês, né, onde vocês têm lá a taxa, né, de cobrança que é utilizada, né, a utilização que vocês fizeram e como vocês são taxados por isso em watts-hora ou, né, melhor, quilowatts-hora, certo? Então, esse é o jeito que as concessionárias de energia elétrica geralmente nos usam, né, para nos cobrar, né, as contas, certo? Então, a nível de padronização aqui, né, se a gente for pensar no sistema internacional, para conversão, então, né, 1 watt-hora é igual a 3.600 joules. Certo? Um fator bem interessante e que geralmente o pessoal não sabe ou nem se comenta muito, né, antes de alguma disciplina mais específica na graduação aqui, é que a gente não tem só um tipo de potência, né, pessoal? A gente tem diferentes tipos de potência, né? A citar aqui a ativa, a reativa e a aparente, né? E qual é a ideia, né? Como assim, né? A ideia é que nem toda energia consumida ela é transformada em trabalho efetivo, né? Então, alguns dispositivos, né, como motores, por exemplo, eles vão consumir parte dessa energia elétrica, parte dessa potência elétrica, né, para a geração de outros fenômenos, né, geração de campos magnéticos ali e tal, né, eletromagnéticos, que vão, né, permitir então o funcionamento do motor, né. E aí eles vão gastar potência nesse processo, certo? Não tem como fugir disso. E aí a energia que sobra efetivamente, né, e que é transformada em trabalho útil, né, por exemplo, o movimento do motor, né, é chamada de energia ativa. Tá? E aí a gente vai ter uma potência ativa associada a essa energia ativa, que é o que vai nos fornecer o trabalho, certo? Isso nos gera, né, aqui uma outra perspectiva, né, para olhar para essas potências, certo? E métodos de calcular, né, essas diferentes potências, certo? Então, considerando, né, esses três tipos de potência, certo? Potência ativa, reativa e aparente, né? E definindo elas melhor aqui, né? Eu já falei que a potência ativa é o que vira trabalho útil, né? A potência reativa é o que é utilizado, então, né, por aqueles pelos dispositivos que a gente vai acionar, né, para a geração de outros fenômenos, ali, por exemplo, o campo eletromagnético do motor, né, não vai ser entregue como potência ativa, mas ainda assim ela é importante. E a potência aparente é a soma das duas, tudo que a gente entrega, né, ao sistema, tá, é a potência aparente, certo? Então, né, sabendo esses três tipos de potência, né, a gente deve saber como expressar eles, né? Então, primeiramente, aqui a potência ativa, a que é transformada em trabalho, né, ela é expressa em watts, né? Então, watt é sempre a potência útil do nosso sistema.
A potência aparente, né, a total, que é retirada então da rede, né, é dada por volt-ampere. E a potência reativa, então, né, para geração de campos e outros fenômenos ali, é dada em volt-ampere reativo. Tá? A gente vai explorar isso bem melhor lá na nossa segunda área da disciplina. Tá? Então, não se preocupe com isso agora. Tá? Com isso, então, a gente pode calcular o fator de potência, né, que basicamente, então, nos diz o quanto de potência, né, que a gente está tirando da rede, a gente consegue utilizar como potência útil, né? Realmente está nos servindo para alguma coisa, né? E quanto a gente está desperdiçando, digamos assim, né? Ou não aproveitando como potência reativa. Isso é calculado, então, né? De formas aqui distintas, tá? Vocês podem calcular isso de mais de um jeito. O fator de potência, né? Dado basicamente, então, pela potência ativa, tá? Dividido pela potência aparente. Reparem que isso é um fator normalizado, né? Então vai de 0 a 1. Tá? A gente pode calcular também, né, o cosseno aqui, né, de θ, né, dado aqui pela potência ativa e pela potência aparente. Tá? A gente também, às vezes, é comum achar né, a expressão do fator de potência como um θ ali, né, um ângulo e tal. Tá? E aí, esse ângulo, né, que a gente acha ali, ele é útil nesse sentido aqui, né, no triângulo das potências, né, famoso triângulo das potências, que basicamente é um dos jeitos que a gente tem aí de calcular facilmente, né, as potências aparente, reativa e ativa, tá? Então esse ângulo aqui, né, ângulo φ, na verdade, um θ, como eu falei, mas φ, é o que vai nos dar então essa projeção, né, entre potência ativa, né, potência aparente, desculpa, que é o S, e potência ativa, né, que é o P, então projetado aqui para baixo, ou potência também reativa, né, que é aquela utilizada na formação de campos, certo? Vejam que num plano ideal, esse S, né, estaria perfeitamente projetado aqui no P e o Q seria zero. Tá? Então, isso acontece, né, por exemplo, num caso que a gente tenha um circuito puramente resistivo. Né? Não tenha ali, então, efeitos capacitivos ou indutivos na nossa rede. Tá? Isso aqui depois a gente vai ver bem melhor lá, tá, pessoal? Como calcular, tá? Então não se preocupem com isso agora, estou mostrando mais a nível de curiosidade aqui, dando um spoiler para vocês, tá? Por que que é importante a gente saber o fator de potência, né? Como eu já comentei, quanto mais próximo da unidade, melhor, né? Então a gente quer que 100%, né, da nossa potência, idealmente, fosse utilizada, né, em trabalho útil, né, em potência ativa, tá? Claro que esse não é o caso, né, nunca acontece isso, mas porque a gente tem diversos, né, dispositivos em indústria ou dentro de casa, né, e isso é regulamentado assim fortemente pela ANEEL, tá, pessoal, que é a Agência de Energia Elétrica Brasileira, aqui, tá? Agência Nacional de Energia Elétrica. Foi definido então um patamar mínimo, tá, para o fator de potência de 0,92, né? Ou seja, no mínimo 92% da energia, né, que vocês pegam da rede lá, né, da concessionária, ela tem que ser aproveitada para produzir trabalho útil, tá? Se vocês não tiverem nesse patamar aqui, vocês vão levar multas. Tem umas multas pesadíssimas aí, né? Para quem não segue essas regulamentações, né? Inclusive, isso aqui gera toda uma área da engenharia elétrica que é destinada à correção de fator de potência, tá? Os tipos de corrente elétrica, tá, pessoal? Basicamente, a gente pode dividir aqui, né, então, as correntes elétricas em 4 tipos diferentes, né? Corrente contínua, né, direta aqui, certo? Onde a gente vai ter, né, isso aqui vai ser a nossa primeira área da disciplina, né? A gente vai ver lá que vai ter uma fonte de 10 volts e vai ser 10 volts para sempre, né? Ela sempre foi 10 volts, sempre vai ser 10 volts, tá?
A gente tem uma corrente alternada, então, né, também isso aqui, por exemplo, quando a gente entrar em circuitos, né, de corrente alternada, a gente vai ver também, né, em circuitos polifásicos também, que a gente vai ter, né, mais de uma fase, inclusive, tá? Por exemplo, 127 volts, 60 Hz, né? Em circuitos trifásicos, a gente vai ver que tem uma defasagem também, né, de 120 graus aqui, entre as três fases, tá? A gente vai ver por que lá para frente, né? Corrente pulsativa aqui também, tá? Quando acontece isso? Quando, por exemplo, vocês têm uma corrente alternada como essa e fazem um processo de retificação nela, né? Então vocês ceifam nessa parte negativa e tocam ela para cima. A gente vai ver que quem faz isso aí é o diodo, tá? E aí vocês vão ter dois semiciclos aqui positivos, ao invés de um positivo e um negativo, tá? E corrente variável, né, que é o que vocês vão ter, por exemplo, quando vocês utilizam algum sensor, né, algum dispositivo ali que vai dar uma resposta para vocês, então que vai variar aí, né, bastante no tempo, certo? Basicamente é isso. Unidades e prefixos, né, aqui acho que essa altura do curso para vocês aí deve ser tranquila, né? A gente vai utilizar o sistema internacional aqui, né? E todas as unidades, então, elas derivam aqui, né, de grandezas fundamentais, né? Comprimento, massa, tempo, corrente, temperatura e intensidade luminosa, né? Aqui está com um errinho de, né, português, tá? Mas, né, então isso aqui, acho que para vocês simbologia e denominação é tranquilo, né? É importante vocês terem em mente também né, uma perspectiva de grandeza, né, dessas unidades, certo? Deixei aqui o linkzinho de um vídeo bem legal, tem no YouTube, tá? Mostrando, né, essa comparação ali do ioto ao iota, né? E como isso varia. Geralmente o que a gente usa mais comumente aqui, né, são quilo, mega, giga, tera, né? Para armazenamento em computador é bem comum, então, né? A gente chegar nessas unidades de giga e tera, né? E para cálculo de alguns componentes, né, vocês vão ver ali, por exemplo, capacitores, né, que são dispositivos aí que armazenam energia elétrica em forma de campo elétrico. Vocês vão ver que os valores deles são pequenininhos, né? Às vezes micro, nano, muitas vezes pico até, tá? Mas assim, basicamente vocês cobrindo essa faixa aqui, né, do pico ao tera, né, talvez giga até, não vão ter problema aqui na disciplina, né? Então tenham em mente aí mais ou menos, né, o que é quando a gente fala em nano, quando a gente fala em micro, né, o pico, qual é essa grandeza, né? 10 na menos 12, 10 na menos 9, 10 na menos 6, né? Para vocês terem uma ideia né, do tipo de grandeza que a gente está tratando aí, certo? Então, outro elemento aqui, né, fundamental para a gente nessa disciplina, né, pessoal, são os circuitos elétricos, né, e a representação, né, dos circuitos elétricos, certo? Que é a forma que a gente vai encontrar aqui, então, para estudar esses fenômenos todos aplicados a alguma coisa que é interessante para a gente, né? Então, basicamente, a gente vai ter ali elementos básicos, né, nesse circuito, como fontes de tensão, fontes de correntes, né, resistores em um primeiro momento, até a primeira prova aí, depois a gente vai colocar também ali capacitores e indutores, né, e aí depois, né, seguir aí também e acoplando cada vez mais coisas aos nossos circuitos, né. E para que vão servir esses circuitos, né? A forma que a gente tem então, né, de representar, né, essa transferência de energia, né, de uma fonte para a carga, né, de maneira organizada e padronizada, né, conforme os parâmetros estabelecidos, certo? Essa representação, então, ela vai se dar, né, através dos elementos básicos ideais, certo? Então, a gente vai representar aqui cada um desses componentes, né,
de forma ideal para que a gente consiga estudar os fenômenos pretendidos, certo? Aqui, então, né, a gente vai ter, por exemplo, um interruptor, uma lâmpada e uma bateria, tá? A gente não vai desenhar isso aqui em todo o circuito que a gente vai fazer, tá? A gente vai ver que tem uma representação ali padrão para baterias, né, para chaves, para cargas, né, lâmpadas, resistores, capacitores, enfim, né? Mas isso aí a gente vai vendo já em seguida agora, tá? Em relação às fontes de alimentação, tá? Basicamente a gente pode dividir elas em duas categorias, né? Fontes então de tensão elétrica e fontes de corrente elétrica, tá? Então, como é que é a representação da fonte de tensão elétrica? Assim, tá? A gente pode representar ela, né, através desse positivo e negativo. Isso é quando é uma fonte de corrente contínua, né, de tensão contínua, perdão, tá? Ou através dessas duas barrinhas em paralelo aqui, tá? Então essas duas formas são válidas, tá? Padrão. Já a fonte de corrente a gente representa através dessa setinha aqui, tá? Então essa bolinha com essa setinha no meio indicando o sentido da corrente elétrica, né? Já para indicar a polaridade da fonte de tensão, a gente utiliza aqui positivo e negativo, né? Ou dessa forma, tá? Essas fontes, então, elas podem ser dependentes ou independentes, tá? Então, vejam que essa fonte aqui, ela tem um valor independente do que tiver, né, no resto do circuito. Já essa aqui, tá? Que é a fonte de corrente, né? De tensão, perdão, dependente de corrente, ela depende desse valor dessa corrente aqui, tá? Então a gente tem uma fonte de tensão lá inicial, tem um elemento A, pode ser, digamos, um resistor, tá? Um B e um C, né? Resistências aqui. A gente vai ter uma corrente elétrica, né, que percorre então esse componente C, e vai ter uma fonte de tensão aqui, tá? Que tem um valor proporcional a essa corrente, né? Então, basicamente, o que a gente quer dizer com isso aqui, com essa fonte de tensão dependente, é que o valor dela vai variar de acordo, né, proporcionalmente, com esse valor de corrente elétrica aqui, tá? E aí a gente pode ter, né, fontes de tensão e fontes de corrente dependentes, tá? Ou independentes. Então, isso aqui é para mostrar um pouco de simbologia para vocês. Em relação aqui a alguns componentes básicos, né, resistores, resistência e resistividade, né? Visto então que a gente viu aí já a tensão elétrica e corrente elétrica, né? Agora comentando um pouco aí sobre, né, alguns componentes básicos, né? E o mais básico deles para a gente aqui é o resistor, né? Então a resistência elétrica, né, ela basicamente é uma oposição então à passagem de corrente elétrica, certo? Ao movimento, ao fluxo dessas cargas pelo circuito, tá? E o elemento, então, né, de circuito que se utiliza, né, desse efeito, ou que é utilizado para modelar esse comportamento, é o resistor, tá? E essa resistência, então, ela está ligada, né, relacionada à dissipação de energia sobre a forma de calor, né? Porque o resistor ele dissipa energia, ele não armazena energia como um capacitor ou um indutor, tá? Então a gente vai ter ali corrente elétrica passando por ele, ele vai esquentar, né, e vai dissipar essa energia na forma de efeito Joule, certo? Esse efeito então, né, ele ocorre pela interação da estrutura cristalina do material com os elétrons em movimento, certo? E assim a energia elétrica acaba se transformando em energia térmica, né? E é dissipada sob a forma de calor, certo? A resistência, então, ela é dada através da resistividade elétrica, né? Também chamada de resistência específica do material, né? Que diz respeito, então, à resistência elétrica de cada material, né? E que cada um deles apresenta uma amostra de 1 metro com seção transversal padronizada ali de 1 milímetro quadrado, certo?
Esse efeito ele é dependente da temperatura, né? Então, geralmente, quando a gente fala de resistividade, né, a gente vincula isso a alguma temperatura padrão, certo? Então, tipo, X resistividade a 0 graus, X resistividade a 20 graus, ou X resistividade a 60 graus, tá? Por exemplo. E o símbolo, né, da resistividade é dado por ρ, tá? Por esse símbolozinho aqui, tá? Por definição, então, a gente vai ter, né, a seção transversal ali e o comprimento, e o valor da resistência, né, padrão dos elementos, tá? Então, a gente vai ter aqui um ohm por milímetro quadrado por metro, certo? Analogamente, então, né, a condutividade, a resistividade, a gente tem a condutividade, né, ou a condutância dos materiais, né, que é o complemento, então, né, é o inverso da resistividade, tá? E por que a gente tem isso? Porque, né, para algumas associações de componentes, às vezes fica mais fácil utilizar a condutividade ou a condutância para calcular, né? Mas vocês podem, né, utilizar sempre a resistência ou a resistividade, não tem problema nenhum, né? Aqui do lado uma tabelinha só para mostrar, né, para vocês alguns valores, tá? Então, do alumínio, do cobre, certo? Prata, tá? Platina, tá? Só a nível de curiosidade mesmo, né? Então, resistividade e condutividade. O resistor aí, né, que é o nosso componente mais popular aí, né, na elétrica e na eletrônica, certo? Ele então tende a funcionar como um registro, né, num circuito hidráulico, tá? Ele então oferece uma oposição à passagem de corrente elétrica, certo? Ao movimento dessas cargas pelo circuito, né? Ele é utilizado para modelar esse efeito, né, de regulação, e ele tem essa cara aqui, né? Então, esse carinha aqui que tem várias faixas de cores pintadas geralmente nele, né? A simbologia em termos de circuito, né, pode ser dada através desse cara aqui ou desse carinha aqui, tá? Ambos os dois são válidos, tá? E a gente tem também diversos tipos, né, de resistores, aqui como exemplo um resistor de carvão, né, ou de filme metálico ou de fio, certo? Os mais comuns que vocês vão ver aí são esses de filme metálico aqui, de carvão, tá? Mas a gente tem vários tipos, né, de acordo com a aplicação, né? Por exemplo, a gente tem aqui resistores de valor fixo, tá? Que são esses mais comuns aqui. A gente tem também resistores de valor ajustável, os famosos potenciômetros, tá? Onde é que vocês têm isso aqui? Num rádio analógico, por exemplo, né, pessoal? Sei que hoje em dia é bem difícil de ver até, mas quando vocês aumentam e diminuem o volume, na verdade é isso aqui que vocês estão mexendo, né? Um reostato, que é um resistor aí com valor geralmente baixo, mas para grandes potências, né? Termistor, que é um resistor que varia a resistência de acordo com a temperatura, né? Um fotoresistor, ou um LDR, um Light Independent Resistor, né, varia a resistência de acordo com a iluminação, né, com a incidência de luz, né. Rede resistiva, que vocês têm uma associação pronta de resistores, né. Um varistor aqui, que é utilizado em proteção de circuitos elétricos, né, muito útil aí na proteção contra raios e coisas do tipo, né. Ele se rompe quando um potencial muito grande passa por ele, né. E toda a simbologia desses caras aqui do lado, né? A gente tem também, e cada vez mais populares, né, à medida que a gente miniaturiza o nosso hardware, deixa o nosso hardware bem pequenininho, resistores, né, soldados em superfície, né, o SMD aqui, né, Solder Mounted Devices, né, que tem daí o valor descrito em função de um código aqui, né? Geralmente a descrição dos valores, né, se dá em função das cores aqui que estão desenhadas, né? Dependendo do componente, vocês têm, né, um código aqui também que
representa o valor deles, né? Ou no caso dos SMDs aqui, vocês vão ter também descrito ali explicitamente, né? Esse aqui, por exemplo, é um resistor de 100 ohms, né? Esse aqui é de 5.6, né? E assim por diante. Nos que são representados pelas cores, né? Vocês vão ter aqui, então, essas faixas para indicar os valores deles, né? A nossa disciplina aqui ela é teórica, né? Infelizmente a gente não vai lidar aqui, né, com experimentos práticos, né, pessoal? Mas é bem útil, né, vocês terem em mente assim os valores, né, e como funciona essa tabelinha aqui, né? Aí não tem muita alternativa, né? Tem que memorizar ou colocar no Google depois quando vocês precisarem, né? E basicamente então a gente tem um valor atrelado a cada uma das cores, né? A gente tem várias faixas e a gente tem um multiplicador, então aqui, né, que funciona, né, para dar um valor ali de 100 ohms, por exemplo, ou de 1K, ou de 10K, né, o que vai definir então esse multiplicador de milhar aqui é esse multiplicador decimal, tá? Uma coisa que é interessante de comentar também são os valores de tolerância, tá? Então, geralmente, quando vocês olharem um resistor aí, né, vocês vão ver aqui faixas de 5% ou 10%, tá, de tolerância. Imaginem que se vocês precisam, né, de um resistor ali de 100 ohms, né, vocês podem ter aí até 10 ohms de tolerância, né, para mais ou para menos nesse cara. O que, dependendo da aplicação de vocês, é um desastre, né? Então, o pessoal que trabalha com instrumentação, geralmente vai para essa faixa aqui, né, 1%, para tentar ter valores ali bem confiáveis, né, no circuito e conseguir fazer medidas bem precisas, né? A forma que a gente tem, então, né, de relacionar esse fenômeno da resistência elétrica com os valores ali de tensão e corrente elétrica, né, se dá através da lei de Ohm, né, que é uma lei que fundamenta isso tudo, né? O Ohm foi o George Ohm foi um cientista alemão, então, né, que estabeleceu essa relação proporcional entre tensão elétrica e corrente elétrica, né? E que a gente vai utilizar aí extensivamente em circuitos puramente resistivos, né? Sendo que essa tensão elétrica, então, né, ela é diretamente proporcional à corrente, né? E essa constante de proporcionalidade, então, né, recebe o nome de resistência elétrica e é descrita, né, em termos de Ohm aqui, né, ou através dessa equação aqui, né, a divisão da tensão elétrica pela corrente elétrica, né, resistência elétrica, então, descrita em ohms, né. Aqui uma representação a nível de circuitos com os símbolos que a gente viu ali agora há pouco, né, de como funciona esse fenômeno, certo? Então, como eu comentei antes ali, né, pessoal, em alguns circuitos é conveniente a gente usar a condutância ao invés da resistência elétrica, né? Isso acontece porque a condutância em paralelo, num circuito paralelo, e a gente vai ver isso na aula que vem, né, a gente soma ao invés de fazer, né, toda uma multiplicação ali que é envolvida geralmente nesse contexto, tá? E aí, né, a gente teria a proporção inversa, né? A resistência, então, né, seria tensão por corrente elétrica e a condutância aqui, nesse caso, então, é corrente elétrica por tensão, certo? Formas de calcular, então, né, a potência elétrica através dessas diferentes variáveis aqui, né? Então, genericamente, a gente tem lá que a potência elétrica, né, ela é dada pelo produto entre a tensão e a corrente, né? Reparem que agora vocês podem, né, sabendo que a tensão elétrica é um produto aqui, né, também da corrente e da resistência, né, vocês podem substituir isso aqui, né, o que dá para vocês essa equação aqui, né, I quadrado vezes R, ou se usarem condutância, né, I quadrado sobre o G aqui, tá? Da mesma forma, vocês podem substituir também aqui o I nessa equação, né? E ter aqui V sobre R ou V ao quadrado sobre R, né?
Ou ainda usando condutância, condutância vezes V quadrado, né? Tensão elétrica ao quadrado, certo? Então, vejam que você tem, né, várias formas de calcular a mesma coisa aí, né? E aí a gente vai variando conforme as variáveis que a gente tem disponíveis, certo? Beleza, pessoal. Então, por hoje era mais ou menos isso, né? A aula está bem grande já, então espero que vocês olhem ela em doses homeopáticas, né? Olhem no próprio ritmo de vocês e tal, né? Quando estiverem paciência e ânimo, né? Fazendo um resumo, então, né, do que a gente comentou na aula de hoje, né? A gente viu ali alguns conceitos, né, algum contexto histórico, né, da eletricidade, né, de tecnologias relacionadas, do porquê que é importante estudar, né, eletricidade independente da nossa área de formação. A gente viu ali várias interfaces com áreas diferentes, né? Viu ali também algumas tecnologias que estão surgindo aí, que mostrei para vocês, né? Aí na segunda parte, né, fazendo esse resumo de conceitos básicos aí, né, a gente viu alguns conceitos ali envolvendo a carga e a corrente elétrica, né, a tensão elétrica, potências, né, a ativa, a reativa e a aparente, né, caracterização das correntes ali, né, corrente contínua, variável, né, pulsante e senoidal, né, ou sinusoidal, certo? Ou corrente alternada. A definição ali, né, de simbologia, né, e conceito de fontes, né, dependentes e independentes, de tensão e de corrente, resistividade, resistência elétrica, condutância, condutividade e, por último, aí, né, resistores, né, funcionamento e caracterização, e também a lei de Ohm, certo? Então, bastante coisa aí na aula de hoje, né? Revisão de muitos conceitos. Certo? Então, para finalizar a aula aqui, tá? Eu vou deixar uns exercíciozinhos bem básicos para vocês, tá? Que espero que vocês deem uma olhada e tentem fazer, tá? Na aula que vem, então, a gente vai corrigir esses exercícios, né? E aí vocês vão poder né, exercitar aí, né, a fixação do conteúdo, certo? Então, primeiro aqui, né, ele diz respeito a um circuitinhos bem simples, né? Então, em cada circuito da figura, o valor de V ou de I, né, tensão ou corrente, é desconhecido, tá? Ou um ou outro, né? Aí, para o item A, né, calcular os valores de tensão e corrente, né? Então, vejam que, né, nesse circuito aqui vocês têm uma fonte de corrente ligada a um resistor, né? Querem saber a tensão. Nesse aqui vocês têm uma fonte de tensão ligada, né, numa condutância aqui, querem saber a corrente, né? Aqui uma corrente, né, e uma resistência também. Reparem no sentido, né, dessas correntes, certo? E o sentido que a gente está arbitrando aqui, a tensão elétrica, tá? Ficou meio apagadinho aqui, né? Não ficou muito bom, na verdade. Tem que refazer essas figuras. E aqui uma fonte de tensão, né? E uma resistência, certo? E a corrente que é pedida, então, né, nesse sentido aqui, diferente dessa aqui, tá? Que é nesse sentido. E determinar também a potência, né, consumida em cada resistor, né? Então, em cada uma desses circuitos, certo? Para o segundo exercício, então, aqui, né, a segunda parte de exercícios, umas questõezinhas bem básicas aqui, tá, de conceitos ali, sistemas de unidade e alguns conceitos bem básicos que a gente viu, tá? Tá em inglês aqui, né, pessoal, mas, assim, se acostumem porque, né, vocês estão numa área tecnológica e inglês é uma ferramenta básica, né? A maioria do material que eu vou largar aqui vai ser em português mesmo, né, para facilitar a compreensão, mas eventualmente uma hora e outra surge alguma coisinha aí, né? Acho que é bem intuitivo, né? Mas qualquer dúvida que role em relação a isso e tal, perguntem também, perguntem para mim, para os colegas, põe no Google Translator, né? Hoje em dia sobram ferramentas aí, né? Não tem muito galho quanto a isso, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje, tá? Espero que tenha sido útil para vocês, né? E então
Tentem fazer esses exercícios que eu deixei, né? Tentem revisar ali o conteúdo, tá? Qualquer dúvida que surgir, entre em contato ou pelo Moodle ou pelo e-mail, tá? Sem problema nenhum. E é isso, tá? Nos vemos na próxima aula, né? Se cuidem, fiquem bem e até mais.